Olá pessoal, tá começando mais um podcast JJ, esse espaço de bate-papo que a gente adora, viu? É conversar com as pessoas e sempre com pessoas que têm muito a dizer. É muito legal estar aqui com vocês, mais uma edição do nosso podcast, já fizemos tantos, né? Já até perdi a conta, gente, porque tá muito legal. E a gente tá ouvindo pessoas, né, as mais variadas, das mais variadas áreas, inclusive política, economia, sociedade, psicologia, né, como é o caso da nossa convidada hoje. Mas antes de apresentar ela, eu quero reforçar com você as nossas redes sociais. Você pode entrar lá e curtir a gente e acompanhar o podcast em todas as redes, tá, gente? A gente tá no Spotify para você ouvir aqui o nosso podcast, no YouTube você assiste a gente também, tá? Também nós estamos eu falei YouTube já, nós estamos no TikTok, que é uma rede muito legal, e lá você tem os shorts, né, os pedacinhos do nosso vídeo aqui que você assiste também, e você pode acompanhar tudo isso, claro, no carro-chefe. Qual que é o carro-chefe? jj.com.br, que é o nosso portal. Lá tem os nossos vídeos também para você acompanhar, tá bom? Então lá você está por dentro de tudo. Claro, também aqui nós estamos no guarda-chuva do Grupo JJ com a Rádio Difusora. Tem Facebook, tem o Instagram, vou pedir para o Matheus colocar tudo aqui na tela, Matheus, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, para todo mundo poder acompanhar também e seguir a gente nas redes sociais. Eu já bati um papo com ela outro dia na rádio, foi muito legal, gente. Falar de psicanálise, que é um assunto que eu adoro, tá? E vai acontecer, tá perto de acontecer já, um evento muito importante em Campinas, que vai ser um congresso, gente, a 29ª edição do Congresso Brasileiro de Psicanálise da Febrapsi, tá? Quem vai falar sobre isso com a gente aqui, falar sobre psicanálise, falar sobre essa área tão intrigante, tão importante, é a Débora Berger. Ela é psicanalista, ela é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, e também da IPA, que é uma sociedade internacional. Débora, muito obrigado mais uma vez por aqui estar com a gente do JJ e aqui do podcast agora. Eu que agradeço, Rafael, pelo convite de voltar aqui para conversar com você. Muito legal, né? A gente está chegando já perto desse evento tão importante e eu queria que você falasse para a gente, né? Eu me lembro quando a gente conversou outra vez que você comentou que a tendência virão psicanalistas do Brasil todo, é um encontro de psicanalistas, né? Aqui em Campinas. E a gente tem uma vantagem, que a gente está perto, né, Débora? A gente está em Jundiaí, toda essa região está pertinho. Quantos psicanalistas vocês estão esperando receber das mais variadas regiões, né? Rafael, a gente está esperando pessoas do Brasil todo, né? A Febrapsi, que é a Federação Brasileira de Psicanálise, ela une sociedades psicanalíticas de todo o Brasil, né, de vários estados. São mais de 20 entre sociedades e grupos de estudos psicanalíticos que são sociedade de informação aí pela IPA, né, pela Sociedade Internacional. E esse congresso é um privilégio, né, porque ele traz todas essas pessoas, toda uma diversidade, porque são analistas do Brasil todo, que vem trazendo seus trabalhos científicos, a sua experiência clínica. Esse congresso ele tem vários eixos, né? Então a experiência também social, junto à comunidade, e presencial, né? Eu acho que esse é o diferencial, é o primeiro congresso brasileiro presencial aí após a pandemia, né? A pandemia, todo mundo acabou ficando em casa, na sua profissão não foi diferente, né? Então, acho que agora é até um motivo de vitória, né? Poder estar fazendo um congresso dessa magnitude. Eu queria entender um pouquinho como que vai ser a dinâmica. São mesas de debate, são palestras, como que vocês vão se dividir ali dentro do congresso? Vai ter muita coisa acontecendo dentro do congresso, né? Tá. É um espaço bem bacana ali no Royal Palm Plaza, em Campinas, Poxa, né? Muito bom. Aí de 1º a 4 de novembro, tá chegando, mas ainda dá para se inscrever. E dentro da estrutura do congresso, a gente tem mesas redondas, tem conferências, tem pôsteres, temas livres, tem cursos também que vão estar acontecendo, tem os working parties, tem várias coisas acontecendo simultaneamente, e vai ser até difícil de escolher, né? Porque tem muita coisa boa, tem muita gente boa trazendo essas experiências. Exatamente. Tem o Literatura e Psicanálise, que é uma novidade do congresso também, que vai juntar, né, a arte aí.
Então, vai ter até música, você tinha combinado. Isso, a gente fez uma programação cultural bem bacana. Que legal. De abertura, com música. Campinas, toda a região, de certa forma, e Campinas aí com Carlos Gomes, eu acho que é muito musical, né? Muito verdade, cultural. Com certeza. Então, a gente vai explorar isso e oferecer isso para os nossos... para as pessoas que estão vindo compartilhar, né, desse evento. Todos os psicanalistas da FEBRAPS e todos os psicanalistas do Brasil, né, e da região que estejam interessados aí em discutir, saber mais, trocar, encontrar pessoas, né, porque eu acho que essa troca humana e presencial, ela tá fazendo muita falta, né. Com certeza, com certeza. E eu fico pensando, né, vamos imaginar aqui, fazer um recorte para um estudante de psicologia, né, como pode ser enriquecedor um evento como esse, né? Porque, que nem você falou, você tem linhas diferentes dentro da psicanálise, mesas de discussão diferentes, especialistas de áreas diferentes. Quer dizer, aquele estudante que está em busca de um caminho, acho que um evento como esse pode ajudar muito, né? Sim, exatamente, né? Porque você tem ali, concentrado nesse local e nesses dias, várias oportunidades de conhecer pessoas diferentes. Com certeza. Como você falou, dentro da psicanálise a gente parte de um mesmo lugar, a gente tem muitas linhas diferentes e tem abordagens diferentes, tem formas clínicas diferentes, todas muito embasadas, né, nas teorias e tal, mas que vão mostrando a diversidade do trabalho das pessoas também. Então, para um estudante, e ainda mais da região, né, eu acho que esse é um privilégio que a gente tem que aproveitar. Esse congresso, ele acontece a cada 2 anos, pelo Brasil todo, né, nas capitais geralmente, e esse ano está aqui do nosso lado, aqui de Jundiaí, no Royal Palm, 40 minutos. É uma oportunidade que a gente tem para poder, para os estudantes poderem entrar em contato com todo esse material, sem ter que se deslocar, pegar um avião. Estudantes e profissionais, né? Tem muitos profissionais na área, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, médicos, assistentes sociais, enfim. Toda a população que aí trabalha de uma forma ou de outra com saúde mental e com saúde, né? Eu acho que pode encontrar aí temas muito interessantes para poder. Com certeza. Vamos só repetir aqui, gente, o congresso começa no dia 1º de novembro, vai até o dia 4 de novembro, tá? Tem inscrições abertas aos interessados. Existe um valor, tá? Você paga para participar dele, mas eu vou deixar aqui o hot site do evento, que lá você vai encontrar todas as informações. Vou pedir pro Matheus colocar na tela, inclusive, Matheus, também pra gente dar o serviço aí para quem tá acompanhando a gente. É congresso.febrapse, tá? O psi de psicanálise, né? febrapse.org, tá bom? Então, nesse hot site, você vai encontrar todas as informações do evento, quanto custa, onde é, como chegar, enfim, tá tudo explicadinho lá. Ô Débora, eu sei que você sabe muito bem, eu sei, mas tem muita gente que às vezes se pergunta e às vezes a gente tem dificuldade de definir. O que é a psicanálise? Uma pergunta, né? Parece que é simples, mas acho que não é tão simples de responder, né? Como você definiria essa psicanálise? Talvez eu possa dizer um pouco e a psicanálise para mim, né? Para você, claro. Então, Rafael, classicamente, a gente pode falar de um trabalho clínico, né? Um trabalho em consultório. Existe todo um estudo e todo um arcabouço teórico sobre as teorias da psicanálise, né, que começaram lá a partir do Freud. Inclusive, no congresso, o tema do congresso, ele é o texto do Freud de 1923, né, que está fazendo 100 anos agora. Exato. O Eu e o Isso. Mas a partir daí se desenvolveu longamente, né, com vários outros teóricos da psicanálise, teóricos e clínicos da psicanálise que foram desenvolvendo suas teorias e formas de atuação após o Freud, né? Introduzindo atendimentos de crianças, mais para frente de mães e bebês e de família e tantas outras abordagens que foram surgindo dentro da psicanálise, né? O meu trabalho é um trabalho clínico, eu trabalho em consultório, né? Com atendimento clínico de consultório. A gente trabalha com a palavra, com a escuta, né? Então, a possibilidade de você oferecer para alguém um espaço privado, protegido, estável, vamos dizer, de certa forma, aonde a pessoa tem a condição e a possibilidade de chegar e de conversar e de falar das suas questões, dos seus sentimentos, num espaço protegido, num espaço bem cuidado, ético, né? E aí, a partir disso, né? É uma conversa, né? Que a gente vai com a conversa, com as sensações, os sentimentos,
as ideias que vão aparecendo ali durante o atendimento, que a gente vai podendo, junto, né, com o paciente, desenvolver e pensar sobre as questões, as dificuldades de cada um. A ideia, eu acho que é poder, no final do dia, viver melhor, né? Respirar um pouco melhor, Respirar né? um pouco melhor, eu acho que falar, né? Muito se qualidade. fala da psicologia, da psicanálise como... Eu já ouvi esse termo, até queria ouvir de você se é verdadeiro, é a cura pela fala, né? A busca da cura pela palavra, né? É isso mesmo, De Débora? certa forma, sim, né? Porque você conseguir, com o tempo, colocar em palavras aquilo que está dentro de você, que às vezes não tem nome, né? Às vezes a gente tem sensações, a gente tem sentimentos, a gente tem apreensões, a gente tem medos inomináveis. E às vezes a gente não consegue falar com as pessoas mais próximas da gente, Isso. né? Por exemplo, às vezes você não consegue falar com a sua mãe, com o seu irmão, mas quando você vai no psicanalista, você consegue se abrir com o psicanalista, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que tem uma distância que é entre aspas, um desconhecido, é com esse desconhecido que você encontra um canal. É curioso isso, né? Isso me intriga até, porque eu já fiz análise e isso é intrigante, né? Eu acho que tem uma coisa importante, né, Rafael? Se as coisas vão funcionando, de certa forma, que você se sinta confiante o suficiente para poder se abrir com aquela pessoa, você também pode ficar mais... não tem a preocupação, quando você está falando com um amigo ou com um parente e tudo, tem toda uma preocupação, inclusive com o outro, né, de poder magoá-lo, de poder... Sem dúvida. Tem muitas coisas que não estão digeridas ainda, né? Então, às vezes, realmente é mais fácil você falar com alguém de fora, né? Não é que você não tem uma boa relação ou um bom contato que pode acontecer ali com o seu amigo e com as pessoas da família, né? Mas você poder ter um espaço preservado para você poder sentir e para você, eventualmente, conseguir, junto ali com o analista, colocar isso em palavras e colocar... e achando o sentido dessas coisas todas e digerindo um pouco também essas situações, né? Enfim... acho que eu vejo como um espaço muito privilegiado. Eu acho que a análise é um presente quando você pode se permitir um tratamento como esse e encontra uma pessoa com quem você crie uma confiança e se sinta acolhido o suficiente, né? Psicanalista também faz análise? Também tem que fazer também. Toda a parte da formação, né? A formação... Certo. Nos critérios da IPA, que é essa formação que todos os analistas da FEBRAPSE fazem, é uma formação muito longa, né? Uma formação de muito estudo, então pelo menos uns 6 a 8 a 10, depende do tempo de formação, mas tem toda uma parte teórica, né? Que dura. Cada sociedade tem suas características, mas tem coisas em comum, assim, exigências em comum, né? Então tem toda uma parte da parte teórica, né? Que é de aulas e que você vai aprendendo as diversas teorias, inclusive sobre a técnica e tal, e tem o trabalho de análise, que é o fundamental. Então, todo analista em formação, ele passa por uma análise didática, que é uma análise com analistas mais experientes, é uma análise de alta frequência, 3 a 4 vezes por semana, em Campinas, 4 vezes por semana, por todo o tempo da formação. Então, a gente faz muita análise, né? E essa eu acho que é o maior diferencial e a maior importância, né, para uma formação como psicanalista. Sem dúvida nenhuma. Você se considera... A gente falou do texto do Freud dentro do congresso que vocês vão realizar, né? Você se considera freudiana? Você segue a linha do Freud? Como que você enxerga hoje, né, mais de 100 anos depois, a gente ainda fala tanto de Freud dentro dos estudos da psicanálise? Eu me considero Débora Berger. É isso que eu me considero. Eu acho que eu tenho um jeito próprio que é meu, né? Perfeito. Então, eu acho que a teoria, ela, partindo do Freud e seguindo pelos autores principalmente da linha inglesa, e depois chegando nos autores contemporâneos, tem muitos autores que me inspiram e que me ofereceram um arcabouço de ideias e de teorias que estão lá em algum lugar dentro de mim. Mas para eu poder ser uma boa analista e para eu poder ouvir o meu paciente que está ali comigo, isso tudo tem que ficar de fora. Senão eu fico saturada e eu não escuto o que está vindo ali para mim, né? Então ali na minha clínica eu sou eu, tá? E a teoria, eventualmente, quando você vai fazer uma produção científica ou escrever alguma coisa e tal, acho que isso acaba entrando mais. Mas eu não me definiria como sou isso ou sou aquilo. Perfeito. Porque... não seria eu, né? Não, bem interessante. Como que... Uma coisa que me intriga também na profissão psicólogo, trabalhando com psicanálise, você
no consultório, no seu trabalho clinicando, você está ali o tempo todo ouvindo pessoas que estão sofrendo, estão vivendo algum sofrimento. E você está ali, de uma forma ou de outra, você acha que acaba absorvendo um pouco daquilo. Como que separar as coisas, Débora? Sair do teu trabalho, ir para casa e não sofrer o que aquela pessoa está sofrendo, deixar o sofrimento no consultório. Dá para separar as coisas? Eu acho que, de certa forma, sim, quando a gente já tem prática e tempo de trabalho e muito tempo de análise. Por isso a importância da análise pessoal na formação, né? Todo o processo analítico que você vive durante a sua formação e durante toda a vida e tal, vai te dando mais condições de poder lidar com situações difíceis sem que você se misture tanto na hora. Não é deixar de sentir, né? O que vem para lá, o que aparece para mim, é claro que aquilo me provoca em mim sentimentos, mas a ideia é que eu possa usar desses sentimentos para poder me comunicar com o meu paciente. Então, as coisas que vão surgindo durante a sessão, né? Eu vou poder, a partir disso, conversar com quem está lá comigo, né? Então, a ideia é que eu não leve isso embora para minha casa. Que isso até porque as coisas não podem se misturar também. Exato, né? Eu acho que é isso. Acho que tem a ver com treino, tem a ver com análise, tem a ver com o cuidado que a gente vai tendo nesse contato com o paciente. Mas é claro que é um dia de trabalho e é exaustivo muitas vezes, assim, como todos os trabalhos, né? Imagina. Eu acho que, de certa forma, a gente precisa também de outras coisas. Isso eu acho fundamental, né? Fundamental que a vida não seja só psicanálise, né? A minha vida não se resume ao consultório. Eu adoro o que eu faço, eu gosto muito de trabalhar no consultório. Mas você tem uma vida lá fora. Eu tenho uma vida fora, a família, o esporte, a música, outras coisas que acabam fazendo parte, né? E que nos preenchem também É verdade. Né? E não dá pra... eu digo, né? Se a pessoa ela vive só pro trabalho, ela não vive, na verdade, né? Você tem que ter uma válvula de escape também. Você estava comentando, antes de a gente começar a entrevista, que na pandemia você foi pedalar, né? Quer dizer, você descobriu na bicicleta uma maneira. Quer dizer, a gente precisa escapar também de vez em quando e respirar, né? Eu acho que não é só válvula de escape, não. Eu acho que é vida mesmo. É vida. Né? Eu acho que é quando você consegue ampliar justamente... eu acho que isso é um processo de desenvolvimento interno, né? Quando Exato. você consegue ampliar, né? Quando a sua vida ela tem mais coisas, né? Quando você não é mono, né? Perfeito. Tem pessoas que é muito difícil porque é mono, é muito sofrido, porque eu tenho aquela coisa me representa, ou o meu trabalho, ou sei lá, pode ser tantas outras coisas onde você fica muito fechado naquilo ali. Então eu acredito nisso, eu acho que e eu acho que isso faz parte, no meu entendimento, né? Com esse processo de análise é você poder também ampliar o seu repertório, né? Exatamente. Ampliar o seu repertório de vida e de possibilidades e de interesses, de desejos, enfim. Você atende crianças? Ou você prefere atender adultos? No momento eu estou atendendo adultos. Adolescentes maiores e adultos. Entendi. Adolescente deve ser um desafio também, né? Um grande desafio, né? A gente tem visto, inclusive, muito se falar da doença mental no adolescente, né? E a gente passou pelo Setembro Amarelo, a gente viu uma discussão muito grande também sobre, inclusive, suicídio entre jovens. Por que você acha que o jovem está sofrendo tanto de doença mental, Débora? A internet, redes sociais, tudo isso está influenciando, você acha? Onde está o X da questão aí? Porque antes a gente não via falar tanto, a gente tinha os problemas, mas não era tanto adolescente. Parece que adolescente hoje está mais, né? Não sei se a gente consegue elencar um culpado, né? A gente tem um pouco essa tendência de ir pra internet, porque tá muito no computador, porque tá jogando muito. Tá muito alienado, tá muito fechado. Não consigo muito, assim, fechar num tema específico, né? Eu acho que a notícia hoje, ela cresce muito mais. A gente tem muito mais notícia das coisas. A gente às vezes pergunta, será que tem mais? Será que a gente falava menos? Será que a gente tinha menos divulgação? Eu tenho também a impressão de que cresceu, e é uma coisa mundial, né? A gente tem visto os números, assim, em termos de preocupações com adolescentes, inclusive, né? Que a gente tinha alguns temas que a gente costumava se preocupar mais na adolescência, que é o que vinha. Então, assim, comportamento mais desafiador, a questão da droga, a questão da gravidez precoce, enfim, acidentes, essas coisas, né, típicos um pouco da adolescência. E essas coisas continuam por aí. Mas teve um crescimento considerável dessas outras questões
doenças, talvez a gente possa falar, não sei se seria a palavra, né? Mas as outras questões ligadas à depressão, ligadas à automutilação, as ideações suicidas, isso tem aparecido com mais frequência, né? Não sei te dizer o porquê, né? Eu acho que a pandemia acho que colaborou, acelerou, né? um pouco. Eu acho que, assim, muito por conta do isolamento, para os adolescentes foi brutal, né? Para os adultos foi difícil, acho que foi difícil em todas as fases, mas eu acho que a fase, na minha opinião, eu acho que para os adolescentes foi brutal, de certa forma, porque foi difícil, pensando nas crianças pequenas, eu acho que foi bastante difícil também, foi difícil a volta, né, da socialização. Mas muitas tiveram a oportunidade de ficar muito perto dos pais, né? Então eu vi relatos de pais de crianças pequenas que trazem esse privilégio que foi acompanhar aquele começo, né? Que normalmente curtiu a gente um não pouco a infância, tem, né? Então, apesar das contingências e tal, não que tenha sido fácil, acho que essas crianças tiveram dificuldade na hora de voltar para a socialização, voltar para a escola e tal. Mas o adolescente, essa coisa do grupo, ela é fundamental, né? Nessa fase, essa necessidade de estar com os iguais, com o grupo, e de confraternizar, e de sair e tal. Então, muitos deles referem isso, né? Perdi 2 anos, né? Verdade. Então, assim... E é diferente 2 anos para nós adultos, para o adolescente, porque é uma fase da vida que, ele tinha que ter vivido aquilo. Né? E o adulto, de uma forma ou de outra, a gente foi encontrando formas, né, Rafael? Eu vejo na minha área, por exemplo... Na minha área, com a história da pandemia, que no começo fecha os consultórios e você... Todo mundo vai pro Zoom, pra internet. Então, né? E aí começou a entrar uma coisa que já tinham psicólogos que usavam, mas era uma coisa meio de vez em quando, né? Eu tinha já tido alguma experiência de atendimento online com o paciente, que já era meu paciente, foi posterior. Né? E aí, perfeito. Mas era meio, vamos continuar o atendimento até que você ache algum analista de atendimento. Então, essa era uma coisa meio... A gente encarava de uma outra forma. E com a necessidade da pandemia, eu acho que isso, a gente teve muito estudo feito, teve muita gente se debatendo, conversando, teve muita atividade. Foi interessante na minha área o que teve de atividade online. E pessoas falando e discutindo e tal. E acho que um pouco todo mundo tentando se ajudar, né? A entender o que está acontecendo ali. Mas, de certa forma, é isso. Acho que o adulto ele foi encontrando, claro, dentro das possibilidades individuais de cada um, formas de continuar trabalhando e tal. O adolescente era aquela escola na televisão. Sofreu demais. Né? Até ontem a gente falava sair do computador, moleque, porque você estava muitas horas aí. E de repente a gente falava, você vai ficar no computador, ou sei lá, quantas horas por dia, porque você tem que fazer escola e tem que fazer dever e tem que fazer... Ele foi obrigado a ficar confusão, lá. Né? Então, para eles, eu acho que foi brutal. Com certeza. Que foi pior. Débora, obrigado por esse bate-papo, viu? Foi muito bacana conversar com você, falar sobre um evento tão importante que vocês estão realizando, que é o Congresso de Psicanálise, né? Vou repetir aqui, gente, para não ter perigo de ninguém ficar sem o endereço aí, ó. O endereço do evento, a gente está falando do 29ª edição, a 29ª edição do Congresso de Brasileiro de Psicanálise, tá? Está sendo realizado pela Febrapse. O endereço, o hot site é o congresso.febrapse.org. Lá tem todas as informações, começa no dia 1º de novembro e vai até o dia 4 de novembro. E aí a gente aproveitou e conversou com a Débora aqui sobre outros assuntos relacionados à psicanálise também. Débora, eu esqueci de falar alguma coisa sobre o Congresso? Não, eu acrescentaria sobre o Congresso, só que ele tem muitos eixos, né? Dentro disso que a gente está conversando, eu acho que ele é muito abrangente e ele tem muitos eixos que vão ser pensados e conversados lá, né? Que tem a ver com psicanálise e cultura, com a clínica, com o uso de tecnologias, comunidade, projetos sociais, intolerância a preconceito, a infância e adolescência, os didáticos, enfim, em vários formatos. Acho que tem assuntos muito interessantes que pode, enfim, interessar inúmeras pessoas aí da região e aproveitando, né, que estamos pertinho de Campinas. Com certeza, não tem desculpa, gente. Você que é da região aqui, Jundiaí, Campinas, até São Paulo, viu? Tá pertinho, não perde não, que vai ser muito legal. Débora, muito obrigado pela sua vinda. E um grande abraço e a gente volta a se falar mais vezes aí. Obrigada, eu que agradeço, Rafael, muito obrigado. pela oportunidade. Eu que agradeço. Gente, a gente conversou aqui com a Débora Berger, psicanalista, veio de Campinas especialmente aqui, gente, bater um papo com a gente. Olha que maravilha, tá? Vou colocar aqui também de novo, o Mateuzinho, ó, coloca na tela pra gente aqui
as redes sociais, tá, do Grupo JJ, para todo mundo encontrar a gente antes de fechar esse bate-papo. E eu quero lembrar você, Spotify, YouTube, TikTok e o portal JJ, jj.com.br. E se você quiser me ouvir todo dia, tô lá na Difusora das 14 às 16 horas com a Marina Meira no Difusora 360. Ufa, como você fala, hein, Rafael? Gente, tô fechando por aqui então e a gente se encontra em mais uma conexão aqui do nosso 360 e do nosso podcast JJ. Um abraço.